Tempo. Aleluia. 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 Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu, muito pouco, às vezes, prego a respeito do Evangelho de Marcos, porque Marcos é um texto dinâmico, extremamente dinâmico. E não que eu não seja, mas Jesus não para em Marcos. É interessante quando a gente lê o texto e Jesus está sempre fazendo alguma coisa, sempre em atividade. E o Senhor me colocou no coração, e eu havia pedido para o grupo de louvor cantar essa música, que o Senhor tem nova história sobre o teu povo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Genezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntando-lhe qual é o seu nome, o espírito imundo respondeu a Jesus: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não lhe mandasse para fora do país. Ora, passava ali um monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera.
e todos se admiravam. Até aqui. Oremos. Bom Deus, a Tua palavra é verdadeira, Pai. O Senhor tem algo sobrenatural sobre as nossas vidas nessa noite. Fala com os nossos corações, fala com cada um dos meus irmãos nesta noite. Traz, ó Pai, da Tua porção para cada coração nesta noite e muda a história das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, por gentileza. O Senhor tem nova história sobre as nossas vidas. Talvez a pessoa que está perto de você não entendeu o que eu disse, mas eu tenho certeza que você prestou atenção. Então eu queria pedir a gentileza que você dissesse para o irmão, para a irmã que está perto de você: o Senhor tem nova história sobre a tua vida. O Senhor tem nova história sobre a nossa vida. O Senhor tem nova história sobre a nossa casa. O Senhor tem nova história sobre as nossas finanças. O Senhor tem nova história sobre a nossa igreja. O Senhor tem nova história para todos aqueles que o adoram. Que o adoram. É interessante ver no texto bíblico de Marcos 5, que Jesus, Ele está passando. Muitas vezes o Senhor está passando próximo a você. Muitas vezes o Senhor está passando ao seu lado. Muitas vezes o Senhor está passando na tua direção. E qual é a reação que você tem diante da presença de Jesus? Qual é a sua reação? Como você se relaciona com a presença do Senhor na tua vida? Eu tenho lido muito nos últimos tempos alguns textos e Deus tem falado comigo. Dá um zoom na imagem, por favor. E é interessante pensar que neste texto o possesso ele já era conhecido. O possesso já tinha um relacionamento com a sociedade, com aquelas pessoas que estavam em volta. E aquela sociedade queria colocar no possesso as suas angústias, as suas frustrações. Aquele homem era um símbolo para aquelas pessoas. Obrigado. E é interessante que no texto muitos sabiam que havia um louco possesso por espíritos imundos, mas não queriam libertá-lo, queriam prendê-lo, queriam colocar algemas, queriam trancá-lo dentro da sua angústia, dentro das suas mazelas. Muitas vezes, algumas pessoas vão tentar te ludibriar, vão tentar esconder as verdadeiras angústias que você vive, e vão querer lhe trancar
nestas algemas. Mas o curioso é que as algemas humanas não podem segurar ações espirituais. Algemas humanas não podem segurar ações espirituais, sejam elas boas ou não. Nada segurava, nada detinha as loucuras daquele endemoniado possesso. Nada. E o pessoal prendia, ele ia lá e destruía as algemas. Às vezes, pessoas vão tentar te prender, não com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor na verdade não prende, ela liberta, mas vão te prender com ações humanas, com interações humanas, com desejos humanos que não tem nada a ver com a ação de Deus. Esse homem já era conhecido naquele lugar, mas diante da presença do Senhor, ele não deixa passar desapercebido. Ele grita, ele adora. E alguém pode pensar, mas não está certo isso, pastor? Quem está na presença do Senhor tem que adorar ao Senhor, sim ou não? Sim. Mas era o diabo que estava ali. Muitas vezes o diabo traz a aparência de adorador, mas o que ele quer é destruir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mesmo com a aparência de adoração, mesmo aparentando a presença de um adorador com um coração puro, nada engana o Senhor. O Senhor não olha a tua aparência, não olha se você passou um bom perfume ou não. Se bem que é bom passar perfume, tá, irmãos? O Senhor não olha o externo de você, mas Ele olha o teu coração. Ele tem olhado dentro de você. Quais são as amarras que têm tentado te destruir? E diante da voz do Senhor, os demônios temem e tremem. Às vezes a gente quer alimentar demônios internos em nós, quando o Senhor está proclamando a liberdade para a tua vida nesta noite. Isaías 60 diz que o Espírito do Senhor, 53, o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para proclamar as boas novas aos cativos. Quando nós vivemos a ação de Deus nas nossas vidas, a gente vai importunar muita gente, porque já não fazemos a vontade
do maligno, já não fazemos a vontade da carne, já não fazemos o desejo mais profundo do nosso ego, mas o nosso desejo é a vontade de Deus. A nossa vontade é a vontade de Deus. Jesus nos ensina a orar assim, quando os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem deixado a vontade de Deus realmente fazer parte da tua vida? Você tem deixado a vontade de Deus realmente mudar a tua história? Porque, queridos, isso é importante, e é o que eu estava dizendo, que tenho lido muito e tenho visto muito, e Deus tem falado profundamente ao meu coração. Nós não vamos ter nenhuma mudança real se a gente não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus e obedece a sua palavra, não é ouvir: o pastor falou, eu li na Bíblia, e deixar para lá. E segunda-feira você nem sequer sabe o que aconteceu no domingo. Por quê? Porque ouviu, mas não escutou. E o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Aquele homem, o endemoniado, possesso, ouviu o que Jesus diz. E Jesus diz: espírito imundo, sai deste homem. Quando o Senhor ordena, o mundo espiritual vai se submeter, porque a palavra do Senhor é verdadeira e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, discernindo as intenções dos nossos corações. E muitas vezes esses demônios tentam de qualquer forma destruir a nossa vida. E é curioso que quando Jesus autoriza que aqueles espíritos fossem para a manada de porcos, isso é importante, nem os porcos se submetem aos desejos do espírito imundo. Nem os porcos que vivem na lama se submetem aos desejos dos espíritos imundos. E quantas vezes Deus tem falado ao teu coração e você, ao invés de se submeter à voz de Deus, se submete ao desejo de um espírito imundo. Mas Deus, Ele está aqui. E Ele está limpando hoje toda a sujeira, toda a história podre, tudo aquilo que Satanás está tentando te acusar. Ele hoje está fazendo na tua vida uma nova história.
aquele possesso. Agora não é mais um que fica se jogando para lá e para cá, não tem rumo, não tem direção, mas agora ele é aquele que diz para todas as pessoas o caminho real que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. É o Senhor Jesus. É Jesus. É Jesus que muda o caminho, que muda a história. E quando a gente está com Ele, a nossa vida é transformada. Quando a gente está com Jesus, a nossa história é outra. E o Senhor nos chama para viver esta história com a vida transformada, não longe daqui. Porque aquele homem queria, não, agora eu fui mudado, eu vou para qualquer outro lugar. Senhor, deixa eu ir. E o Senhor diz: fala na tua casa. Fala para os seus. Proclama aquilo que Deus tem feito na tua vida. O quanto a gente tem negligenciado aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Pastora disse hoje a gente viveu um pequeno milagre. A gente estava em família, se reuniu, foi dar risada, foi se alegrar, testemunhou do que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus te chama. Deus te chama hoje para falar para as pessoas. Essa sujeira não está mais em você. Você já foi limpo pela palavra do Senhor. Agora é tempo novo. É tempo de viver nova história com Jesus Cristo. E quando a gente vive a história com Jesus, a gente tem nova vida. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus, o Senhor faz milagre. Não vai ser de espanto nenhum se você for consultar no seu banco amanhã e aquele saldo que estava vermelho, o Senhor transformou. Por quê? Porque quem vive o milagre de Deus se entrega verdadeiramente a Ele. Como eu conversando com a Cida hoje, mistério de Deus, a gente não explica. Como é, Cida? Nós vivemos Ele. Viva o mistério de Deus na tua vida hoje. Proclame a presença do Espírito Santo na tua casa, na tua família. Fale do amor do Senhor, que você vai ver o que Ele fará na tua história. Eu profetizo uma família bendita na tua casa. Eu profetizo bênçãos espirituais sobre a tua vida.
Basta obedecer. Basta obedecer à voz do Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas muitas vezes nós achamos que é mais uma reunião, é mais um momento que eu vim aqui na igreja. Eu só vim aqui para ver alguns rostos. Quando Deus está dizendo, você veio aqui hoje para ser transformado. Você veio aqui para ser impactado pela palavra que sai do altar. E Deus quer mudar a tua vida, mas você tem resistido. Quanto mais você vai resistir à palavra de Deus? Aquele homem foi liberto. As amarras de Satanás, elas podem te prender por algum tempo, mas diante da palavra do Senhor, o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Eu queria finalizar com Zacarias 9:12. Zacarias 9:12. Voltai, ó fortaleza, presos da esperança, porque hoje vos anuncio que aquele teu sonho, aqueles teus projetos, aquilo que foi paralisado na tua vida, o Senhor está restituindo em dobro. O Senhor está transformando histórias aqui. Ele está aqui. Quero te convidar a fechar os seus olhos e se entregar verdadeiramente. Se entrega verdadeiramente. A presença do Senhor está agindo na tua vida. Cada irmão, cada irmã que nos vê pela internet, é a presença de Deus. Pai querido, Pai amado, muitas cadeias têm tentado acorrentar o teu povo. Muitos demônios têm tentado destruir a tua igreja. Muitas palavras têm sido lançadas contra o meu irmão e a minha irmã. Mas Deus eterno, é a tua presença que traz libertação, é a tua presença que traz transformação, é a tua presença que traz a cura, é a tua presença que traz a bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, ó Deus, vem agora sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Vem agora sobre a tua igreja. Vem agora sobre este aflito, este angustiado que busca a tua face. Vem agora, Senhor, ao nosso encontro e transforma as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, visita cada casa aqui, visita cada história, visita cada vida, visita cada um com a tua presença, Senhor.
com o teu amor, com o teu vigor, visita com o teu Espírito Santo, trazendo libertação, liberando a tua graça, o teu perdão, o teu amor. Visita, Senhor, visita esse irmão e esta irmã nesta noite e quebra as cadeias, liberta com o teu poder, através da tua palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Vem cá, Rosa. Aleluias, glória a Deus. Amarelo. Graça e paz, igreja. A semana passada eu tive com meu filho aqui presente, né, assim, na igreja, né, foi luta para estar vindo aqui com ele. Foi difícil, né, assim, porque eu percebi que tinha alguma coisa errada no caminho aqui da igreja. Chegando aqui, né, ele foi feita uma oração muito forte por ele. E essa semana, né, nós se tornamos na psicóloga dele. Né, assim, eu tive a minha presença junto a ele e ele estava diagnosticado como esquizofrenia crônica. Eu percebi que era alguma coisa errada, que ele nunca teve esse tipo de diagnóstico, esse tipo de comportamento, ele nunca teve. E a psicóloga essa semana foi dito por ela que o que ele tem é simplesmente um autismo. Então, Deus vem agindo na igreja. Eu estou crendo que a presença dele aqui é forte demais. Tive segmentos em outras igrejas sim, mas não como esta, que eu vi que assim, a humildade está aqui, tanto no pastora Rita. Agradeço muito a presença, né, por ter assim, o conhecimento de ter assim, conhecido vocês, né, e a gente vê que Deus é fiel naqueles que nele creem. Amém. Obrigada. Beth, vem cá. Beth, vem cá. Beth, semana passada, ela falou comigo, disse: pastor, eu passei a tarde, o sábado todo, trancada no quarto, domingo todo, trancada no quarto. Eu quase não viria domingo passado. Foi isso que você me disse? Deitei na sexta, só levantei no domingo. Deitou na sexta, só levantou no domingo. Isso. Você veio aqui semana passada e recebeu oração. Conta pra mim como foi sua semana. Minha semana foi ótima. Foi muito boa minha semana. Muito boa mesmo. Deus tem agido na sua vida. Graças. Amém. Deus é o Deus que transforma vidas. Basta a gente crer na palavra dele e obedecer a sua palavra. E aí a fé vai ser manifesta nas nossas vidas. Amém? Amém? Essa semana, na terça-feira, nós teremos aula de teologia aqui, 7h30 da noite. Terça-feira, 7h30 da noite, pastor Ricardo Santos está ministrando aula aqui, estará aqui conosco ministrando, 7h30 da noite, aula de teologia bíblica para todos. Quarta-feira, às 20 horas, a gente tem quarta de poder aqui, né? O Senhor tem trazido palavras de transformação e tem sido bênção esses momentos de quarta-feira de poder. Quinta-feira nós teremos link na casa da nossa irmã Edna, não é isso, Edna? No salão,
na nossa irmã Edna. Fica ali na rua Pedro Alexandrino Soares, ao lado da casa da nossa irmã Fátima. Quinta-feira estaremos lá no salão. Amém? Quinta-feira o nosso link. Domingo estaremos aqui reunidos às 18 horas. Também com uma palavra poderosa. Poderosa. Deus quer transformar vidas. A minha irmã, eu esqueci o nome, Andréia. Irmã Andréia, seja sempre bem-vinda. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Esteja sempre conosco. Se foi bênção para você, volte. Se não foi, se você não gostou, continua voltando até gostar. Até gostar. Amém? Aleluia. Tem mais algum recado, Nancy? Domingo que vem, segundo domingo. Hoje é primeiro domingo do mês. Domingo que vem é segundo domingo. Nossa Santa Ceia. Bem lembrado, irmã Nancy, diaconisa. Bem lembrado. Essa semana... Não, é próxima semana. Próxima semana. Amanhã, Marta Luísa. Amanhã, né, Marta Luísa? É amanhã? É amanhã. Aniversário da nossa irmã Marta Luísa. Então, vocês que usam as redes sociais podem abençoar a vida dela. Ou podem visitá-la também. Pode te visitar lá na sua casa, irmã Marta? Amanhã vai estar trabalhando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar cada pessoa que nos assiste via Facebook para estar aqui num desses cultos e que cada um receba a bênção do Senhor, assim como cada um de nós aqui. Fique de pé, receba a bênção do Senhor. Pastora Rita, vem aqui ministrar a bênção comigo. Oi? Aleluia. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volva o seu rosto sobre ti. O Senhor, o Pai, te abençoe. O Filho te guarde e o Espírito Santo te console e te impulsione para viver uma nova vida, uma nova história, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.